Graça e paz. E nós estamos ainda na série Cartas de Paulo. E hoje eu quero compartilhar com vocês a carta de Paulo aos Colossenses. Uma carta extraordinária. Eu estava pensando aqui sobre pessoas que estão vivendo dias difíceis, com saúde em estado de contagem, de estado terminal, pessoas que já foram designadas, pessoas que perderam seus entes queridos, as pessoas que vivem o tempo todo experiências humanas de ceticismo, gnosticismo, essa negação de Deus, uma indiferença para com Deus, essa sensação humana de que o universo é uma sala vazia de Deus, de onde Deus está. É como muitos imaginam uma sala, e quando entra na sala, a sala está vazia, a sensação de que o universo é uma sala vazia de Deus, que Deus não está. Você imagina entrar numa sala e lá encontrar alguém, e esse alguém é Deus, e quando você entra na sala, ela está vazia. Essa sensação de que o universo é uma sala vazia de Deus, que Deus não está. Isso acontece muito quando você vê pessoas que estão num hospital, que perderam seus entes queridos, que entra ano e sai ano e nunca melhora, o sofrimento só aumenta. É dessas pessoas que eu estou falando. Pessoas que não obtêm respostas. Pessoas que têm essas experiências humanas razoavelmente. Essas coisas aconteceram recentemente com muita gente. Pessoas que perderam parentes e estão desenganadas. Essas pessoas também são do mundo bíblico, fazem parte do povoado do mundo bíblico, do mundo de Paulo. E olha que o mundo de Paulo, como o nosso, era um mundo cheio de deuses, um mundo de muitos deuses, um mundo inclusive onde o imperador romano reivindicava ser um filho de Deus ou ser um Deus. E no caso das fronteiras do império, o único Deus a ser reverenciado. O mundo bíblico é um mundo de muitos deuses e havia a preocupação de afirmar um só Deus, dizendo que todos os outros deuses eram falsos, eram ídolos, eram deuses falsos, eram deuses impostores, e havia essa preocupação de afirmar um só Deus. De igual forma, no nosso mundo vazio de Deus, ali muitos deuses. E por causa de muitos deuses, a preocupação de afirmar um só Deus. Aqui, um vazio de Deus, e justamente porque está vazio de Deus, existe a preocupação daqueles que creem em afirmar um só Deus. Talvez isso esteja em comum entre o tempo de Paulo e o nosso tempo. Talvez seja essa preocupação de afirmar a presença de Deus no universo, a presença de Deus no mundo, seja o eixo ao redor do qual essa carta de Paulo aos Colossenses está girando. E talvez seja essa uma chave para nós escrevermos uma carta para o nosso mundo. A importância de afirmarmos que o mundo não está vazio de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele está falando com um povo específico, com uma comunidade específica, para uma situação específica e estabelecendo um diálogo específico. Os estudiosos dessa carta aos Colossenses dizem que Paulo está discutindo com o chamado misticismo do templo, a tradição judaica do misticismo do templo. Ele vai falar aqui no capítulo 2, versículo 8, ele vai falar de filosofias vãs e enganosas, tradições humanas, adorações a anjos, regras de não toque nisso, não coma aquilo, não prove aquilo outro. Ele fala de homens que têm visões e experiência de êxtases e de arrebatamentos, de uma desconexão do mundo sensível, como se fossem para um outro lugar e enxergassem outras coisas. Isso é muito próprio do mundo bíblico. Ele diz, olha, essas pessoas estão dizendo que vocês precisam se submeter a regras,
observar as festas, observar a lua nova, observar o sábado, observar as ordenanças da lei de Moisés. Ele está dialogando com o misticismo do templo e está dizendo, olha, não é esse o caminho da experiência de Deus, não é esse o caminho da afirmação de Deus. Aqui nessa carta de Paulo aos Colossenses, ele está falando de uma religiosidade, de uma espiritualidade muito concreta, muito regrada, de ceticismo moral, de não toque nisso, não mexa naquilo, não vá em tal lugar, não se relacione com tal pessoa, não se vincule. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando de adoração a anjos, de visões estáticas, de êxtases. É desse misticismo do templo que Paulo está falando, do que ele está conversando, dizendo, olha, afirmar a presença de Deus no mundo por uma relação de religiosidade, de ir por uma tradição de espiritualidade, isso não faz sentido. E não fazia sentido lá e não faz sentido aqui, no nosso mundo. Quando a gente fala assim de um vazio de Deus, de que Deus nós estamos falando? Quando estamos falando que o nosso universo parece uma sala vazia de Deus, que a gente entra na expectativa de encontrar com Deus e parece que a sala está vazia, de que Deus a gente está falando? Provavelmente nós estejamos falando de um Deus descrito como autoridade extramundo, que preside as circunstâncias, que interfere nas situações, que estabelece regras de comportamento moral e ameaça com punições aqueles que não se submetem às suas regras. Por exemplo, quando o nosso mundo hoje, que estamos falando de um vazio de Deus, de um Deus que não faz sentido, de que Deus nós estamos falando? Acredito que estamos falando de uma autoridade extramundo, em algum lugar aí no mundo espiritual, no mundo metafísico, extramundo, uma autoridade extramundo, que não obstante o fato de ser extramundo, preside esse mundo, controla os acontecimentos desse mundo de tal maneira de que aqueles que acreditam nessa autoridade extramundo, que controla os acontecimentos desse mundo, explica os acontecimentos desse mundo dizendo que Deus quis, Deus tem um propósito, por isso ele fez acontecer, ou deixou de fazer acontecer. Então, é uma autoridade extramundo que preside os acontecimentos desse mundo, tipo um Deus que faz a microgestão do universo. Tudo que acontece, ele fez acontecer. Tudo que acontece, ele está controlando, porque ele tem razão para fazer acontecer. E quando não acontece, ele teve razão para não ter feito acontecer. E esse Deus, como uma realidade extramundo, que preside os acontecimentos desse mundo, ele interfere nas situações da sua vida, da minha vida, ele muda os acontecimentos, ele mexe no resultado das coisas, nas dinâmicas do funcionamento do nosso mundo. É ele quem muda resultado de exames clínicos, é ele quem promove um desligamento de um profissional, porque tem um propósito, é ele quem arruma emprego, é ele quem recolhe uma vida, é ele quem dá longevidade a outro, e ele vai interferindo à medida que solicitado, à medida que invocado, à medida que apresentam a ele súplicas. Então, ele, que é uma realidade extramundo, preside os acontecimentos desse mundo e vai interferindo. Mas esse Deus, ele estabelece regras muito claras de como ele quer que essas pessoas vivam. E essas regras de que isso pode, isso não pode, geralmente as pessoas chamam de pecado. O que é pecado e o que não é pecado, o que pode e o que não pode. E esse Deus extramundo, ele ainda nos ameaça dizendo, se você não cumprir as regras que eu deixei, eu vou punir você, eu vou castigar você. E se você não prestar atenção, eu vou castigar você eternamente. Eu mando você para o inferno.
Então, é desse Deus que estamos falando. Quando o meu mundo, não sei se é o seu, o mundo com o qual eu convivo, quando eu estou falando desse nosso mundo, que o mundo está vazio de Deus, é desse mundo. O Deus com autoridade extramundo, que preside os acontecimentos desse mundo, interfere nas situações e nos detalhes nas situações e deixou claro as regras de proibido e permitido e ameaça com punições, e esse Deus está cada vez menos popular. Esse Deus faz cada vez menos sentido. Essa caricatura de Deus faz cada vez menos sentido. É desse Deus que o universo está vazio. E quando essa expressão de religiosidade, de espiritualidade, vai sendo minada, surge um movimento de resposta, que a gente chama de fundamentalismo, que é a preocupação de afirmar com força, de afirmar com convicção, de maneira inclusive violenta, julgadora, condenatória, que sim, existe esse Deus e você tem que crer, senão você vai ser punido, castigado e condenado à perdição eterna. Então, criam-se os sistemas religiosos de adoração e de veneração a esse Deus e a essa realidade extramundo. Criam-se as estruturas de celebrações ritualísticas, litúrgicas, de louvação a esse Deus que está em algum lugar. Criam-se regras morais muito claras e criam-se, ao redor dessas regras morais muito claras, um conjunto de pessoas que pensam de si mesmos como guardiãos do nome de Deus e da vontade de Deus. E essas pessoas, elas se percebem como detentoras do monopólio dessa identidade divina na qual creem. E é essa religiosidade que se torna violenta, que se torna sectária, que se torna uma espiritualidade do medo, uma religiosidade da ameaça, do castigo, em que se fala muito de demônio, de diabo, se fala de gafanhoto, se fala de praga, e que se fala inclusive da face feroz e irada de Deus. É essa religiosidade que ganha força justamente em oposição ao vazio de Deus, afirmado no universo. E é mais ou menos essa religiosidade que está presente na carta de Paulo aos Colossenses, nessa tradição de Israel conhecida como misticismo do templo. E que Paulo vai dizer que é uma religiosidade baseada em filosofias vãs, filosofias vazias, tradições humanas, superstições, adorações a anjos. E Paulo diz aqui no capítulo 2 que essas regras têm aparência de sabedoria, mas não têm eficácia e nem poder. Que essa religiosidade estruturada de maneira ritualística, moralista, legalista e de experiência estática, experiência de êxtase, de ser possuídos pelo Espírito Santo, que essa espiritualidade, esse tipo de espiritualidade, esse tipo de articulação religiosa tem aparência de poder, mas não tem eficácia. E você também não vê fruto, porque não responde aos anseios e dilema do coração humano. Esse tipo de religiosidade, que é cada vez menos popular e que recebe a força reativa daqueles que acreditam estar defendendo Deus, é esse tipo de religiosidade que não faz sentido ou faz cada vez menos sentido no nosso mundo. É estranhamente esse tipo de religiosidade que a gente podia descrever como evangélica. E é para se ter um grande conflito, porque desse Deus ou dessa representatividade de Deus é como se fôssemos ateu. E dessa religiosidade eu também me distancio. E eu faço primeiro porque, por uma questão de experiência pessoal, não me faz sentido.
Mas é claro que eu não baseio minhas convicções, minhas crenças na minha experiência pessoal. Eu leio o que creio ser a palavra de Deus. E eu estou lendo o que acredito ser a revelação de Deus para nós. Eu estou lendo as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para nós, para o novo mundo. E eu me surpreendo de maneira muito feliz e agradecendo a Deus, dizendo: obrigada, Senhor, porque Paulo, o apóstolo, escreveu cartas para o novo mundo e talvez ele nem soubesse o quanto essa carta faria diferença nesse mundo que eu vivo hoje, no século XXI. Talvez ele não soubesse que essa sua carta para um novo mundo, escrita à igreja de Colossos, combatendo o misticismo do templo de Israel, ele não fizesse ideia de quanto essa carta me alcançaria no século XXI e quanto ela seria relevante, importante, e que respostas maravilhosas, extraordinárias essa carta traria. E então eu leio a carta, as cartas de Paulo. Agora eu sei que o que você vai dizer, e eu concordo com você, nós lemos a Bíblia Sagrada e nós não nos aproximamos da palavra de Deus de um modo isento, neutro às nossas experiências de vida, às nossas experiências pessoais. Elas nos afetam e nos colocam um óculos ao qual nós lemos a palavra de Deus. Então eu quero dar a você uma leitura da palavra de Deus e você se pergunta se faz sentido para você ou não. O que eu encontro aqui, a primeira coisa que eu encontro é o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: o universo não é uma sala vazia de Deus. Não é. Na sua Bíblia, um dos parágrafos mais essenciais é esse de Colossenses capítulo 1, começando no versículo 15 até o 20, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus no universo, do Deus invisível. E invisível é diferente de inexistente, invisível é diferente de ausente. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, ele, Jesus Cristo. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, Jesus Cristo, e para ele, Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, e nele, Jesus Cristo, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele, Jesus Cristo, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo seja supremacia, tenha a primazia, pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A primeira coisa que Paulo diz que o universo não é uma sala vazia de Deus. Então o universo está presente Deus, no universo está presente Deus, e que Deus atende pelo nome de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que Jesus crucificado e morto, ressuscitado ao terceiro dia, ele é antes e depois, é o primeiro, é o último, está acima, está abaixo, está distante, está atrás, está à frente, está num lado, está no outro. Ele é Jesus, o princípio e o fim, é o alfa, é o ômega, ele é o fundamento, nele subsiste toda a criação, Jesus. E quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a presença de Deus no mundo, ele usa essa expressão aqui. Ele fala, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Por que eu digo que ele está discutindo sobre o misticismo do templo de Israel, da lei e com o misticismo das religiões de sua época? Porque os deuses tinham seus templos,
E o lugar mais importante do templo era o altar onde estava a imagem do Deus venerado naquele templo. Os deuses tinham seus templos. E quando você entrava num templo de um Deus, o lugar mais importante era o lugar onde estava a imagem do Deus adorado naquele templo. E quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o que ele está dizendo é o seguinte, que o universo todo é um templo. E Deus está presente nesse templo. E Deus tem uma imagem nesse templo. E se você conhece a Bíblia, se você conhece a tradição de Israel, se você conhece como os leitores hebreus do apóstolo Paulo, educados dentro da tradição do judaísmo da sua época, se você conhece a Escritura Sagrada, que nós damos o nome de Velho Testamento, quando a gente fala que Deus tem uma imagem dentro do universo, que o universo todo é um templo, e nesse templo que é o universo, Deus tem uma imagem. É claro que você vai lembrar de Gênesis capítulo 1, que diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus nesse templo é o ser humano. E o que Paulo está dizendo é que o mais perfeito ser humano, o mais absolutamente humano, que esteve e está presente nesse universo é Jesus. Jesus é o humano perfeito. Jesus é o verdadeiro homem. Verdadeiramente o homem. Jesus é aquele em quem a imagem de Deus está perfeitamente expressa, explícita, visível. O que Paulo diz, olha, Jesus é a imagem do Deus invisível. Você não consegue ver Deus, por isso você acha que ele não existe. Por isso você acha que ele não está. Mas olhe para Jesus e veja, ali está Deus. Jesus é a face mais perfeita de Deus. Ele o é, enquanto ser humano, porque a imagem de Deus no seu universo é o ser humano. E Jesus é o perfeito ser humano, a perfeita imagem de Deus. Deus está presente no humano Jesus. Deus se encarna no humano Jesus e está presente no mundo através do humano. Ou seja, o ser humano crístico é o ser humano Jesus. O ser humano Cristo é a presença de Deus no mundo. Mas tem um segredo a mais que o apóstolo Paulo revela. Ele diz que este mistério esteve oculto e que o mistério, não apenas o mistério de que Jesus é o humano perfeito, a perfeita imagem de Deus, mas um outro mistério, que Jesus está em nós, habita em nós. É isso que ele diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo de 26 a 28, quando ele diz que Deus deu a ele, Paulo, a responsabilidade de apresentar a palavra de Deus. Colossenses 1, 25. E qual é a palavra de Deus? É o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestada aos seus santos. E ele quis dar a conhecer entre os gentios e entre toda a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês. Cristo está em você, você está em Cristo, Cristo está em vocês. Por isso ele vai dizer, eu me esforço, eu ensino, eu prego, eu admoesto, eu aconselho, eu advirto, eu exorto, eu encorajo, eu animo, eu instruo, eu incansavelmente me dedico a isso. Para quê? Até que Cristo seja formado em vocês. É isso que ele está dizendo. Cristo seja formado em vocês. Aí ele diz no capítulo 2, começando no versículo 6, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vocês estão nele, então vivam nele, enraigados, isto é, com suas raízes plantadas nele,
arraigados e edificados, com seus fundamentos firmados nele, Jesus. Ele fala mais adiante no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se a gente parar para pensar nisso aqui, habita em Jesus Cristo corporalmente a plenitude da divindade. Deus está presente no humano Jesus Cristo. Deus está presente no humano Jesus Cristo. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, porque Ele é o cabeça de todo poder, autoridade, soberania, etc. E vocês, por estarem nele, vocês estão nele, vocês também receberam uma plenitude. Agora, isso aqui é extraordinário e maravilhoso. Nós também recebemos a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo é que Deus está presente no mundo através do ser humano, em quem ele habita. Jesus é esse ser humano. Mas não somente Jesus Cristo, todos aqueles que estão em Cristo. Por isso é que ele escreve no capítulo 3, versículo 4, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e um dia essa plenitude será explícita e perfeitamente, e será perfeita também em nós. Ainda não é. Por isso é que Paulo diz, eu me esforço, eu trabalho até que Cristo seja formado em vocês. É por isso que ele escreve o capítulo 3, lá no versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. No versículo 16 ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. No versículo 17 ele diz, faça tudo em nome de Cristo, faça tudo por meio dele, faça tudo por meio dele, e vocês estão nele, é Jesus. Então, faça tudo por meio dele, vivam nele, vivam por Jesus. E aqui eu termino essa carta de Paulo aos Colossenses.